Obrigada por estares aqui comigo hoje e por teres aceitado o meu convite. Antes de mais, ter convidado para um brinde. E obrigado pelo convite. Falaste-me um pouco da tua experiência profissional. Conta-me um pouco dessa tua experiência, como é que tudo se deu, não é? Essa tua ligação ao vinho, especialmente ao vinho português, da China, não é? Fala-me um pouco dessa tua experiência. Então, eu comecei a trabalhar nesta área, primeiro de tudo tenho de agradecer à Lily, que é a mulher de um grande amigo meu, e ela é chinesa, e ela foi morar para Portugal, e quando estava em Portugal ela começou a beber vinho português. E a certa altura ela deu-se conta que este vinho é ótimo, mas é muito difícil de encontrá-lo na China. E foi aí que ela teve a ideia de começar a importar vinho português para a China, que algumas pessoas fazem, mas não tantas quanto isso. Inicialmente começou assim, mais com uma coisa de part-time. Ela falou comigo, disse-me: Olha, podes experimentar. Primeiro oferecendo uns vinhos, depois eu comecei a beber. E isto ainda é mais caricato, porque eu em Portugal nem sequer bebia vinho, porque pá, eu nunca tive essa cultura, né? Não tinha ninguém da família que trabalha no vinho, nada do género. Só comecei a descobrir vinho português quando vim para a China. Porque, enfim. Uh, e eu comecei mais a part-time, é porque ela viajava muito entre Portugal e a China, então comecei a representá-la aqui em alguns eventos, a ajudá-la em algumas coisas, e começou a desenvolver, também comecei a ter uma paixão pelo vinho, a Mária Costa, francamente que eu fico à vontade com os vinhos. Um, e agora está numa fase que já está a ficar mais solidificada. Também estamos a fazer uma coisa que são os primeiros a fazer aqui na China, que estamos a importar vinho natural e vinho de talha português. Chegou ontem o barco a Xangai do primeiro carregamento, Uau! porque aqui na China também tens um mercado do vinho natural. Uhum. Então estamos para aí virados e com força. E foi mais ou menos assim que começou. Ou seja, começou com uma espécie de part-time e pouco a pouco solidificou-se. E gosto muito de trabalhar com vinhos, por isso Uhum. vejo-me no futuro a trabalhar com vinhos durante muito. Ok. E que tendências é que tu vês de desenvolvimento da indústria vinícola na China? Falaste-me do vinho natural, por exemplo? A nível de consumo, ou seja, há a questão do vinho natural, que o vinho natural, para quem não esteja familiarizado, quando se diz vinho natural, refere-se a vinho cuja fermentação não tenha uma intervenção humana, ou seja, fermentação espontânea. E é uma tendência que começou, salvo erro, na França durante os finais dos anos 90, por aí, embora já havia produtores a fazê-lo antes disso, espalhou-se pelas grandes cidades do mundo e lá está, ao início da entrevista dizia que a China é um país de contrastes, é aqui onde se aplica perfeitamente esta noção. Ou seja, o vinho natural em Paris, em Londres, em Nova Iorque, estas grandes cidades do mundo já está bastante estabelecido, e Xangai entra com uma segunda linha. Obviamente que não está exatamente sempre ao mesmo nível das grandes cidades a nível de tendências, mas está muito próxima disso. E entra a tendência dos vinhos naturais, e em coisa de 2, 3 anos, o centro de Xangai, quase qualquer bar de vinho que tu vás, qualquer casa de vinhos, tens lá vinho natural e vinho orgânica, vinho biodinâmica, e o mercado cresce de uma forma É mais incrível. uma vez essa questão do ritmo de Xangai, não é? Da China, especialmente de Mas Xangai. lá está. Isto acontece no centro de Xangai. E quando vais para fora, quando vais para, seja os subúrbios de Xangai ou para outras cidades da China, o consumidor é outro, muda completamente. As tendências são outras. E eles olham para o vinho de uma forma muito mais tradicional. Ou seja, é aqui perfeitamente que se vê os contrastes. Mas acho que há um ponto que quero assinalar aqui. Xangai, não só a nível do vinho, mas muitas tendências. ah, o centro de Xangai segue muitas tendências mundiais. Uhum. Acompanha muito. Acaba por ser uma bolha, não é? Acho que o Sim, sim. centro de Xangai é muito esse efeito bolha, Sem dúvida. também muitos expats, não é? Uma comunidade muito diferente, muito diversificada. Sem dúvida. E algo que eu tenho notado, eu cheguei à China em 2016 e no início eu não via assim muitos bares com vinho tinto, né? O Baijiu encontrava sempre, né? Mas assim, wine bars, este conceito novo que tem surgido nestes anos mais recentes, eu não encontrava isso, muito menos em Pequim, né? Mas eu lembro-me que mesmo em Xangai, na altura, não havia assim uma grande oferta em termos de wine bars.
Acho que tem sido um conceito que tem sido implementado nestes anos, não é? Recentemente. Eu lembro de ver um report, já foi há algum tempo, por isso é possível que entretanto tenha mudado, porque lá está, a China é muito dinâmica, mas há uns anos, há cerca de 2, 3 anos, cerca de 50% do consumo de vinho na China era em Xangai. Depois tinhas mais ou menos uns 15, 20% em Pequim, mais uns 15, 20% em Guangzhou, em Cantão, e o resto estava espalhado pelo resto do país. Ou seja, Xangai por si já era a cidade que mais consumia vinho. O que proporcionou que houvesse uma maior abertura para criar bares de vinho e tudo mais. Ou seja, e notas mesmo isso quando andas pelo centro de Xangai, vês muitos, muitos bares de vinho, muitos mais do que em qualquer outra cidade chinesa. Mas antigamente, eu também me lembro quando eu cheguei à China em 2014, nas prateleiras dos supermercados havia vinho chinês, mas era vinho chinês que não tem nada a ver com o vinho que se produz na China hoje em dia, era aquele vinho chinês pá, de umas adegas bastante comerciais locais que ainda experimentei comprar uma garrafa uma vez, pensei assim, pá, vinho na China, vou já experimentar, isso é bom. Só consegui dar um gol porque era mesmo muito ruim. Também vias muito vinho francês, porque os franceses foram os primeiros a chegar à China no final dos anos 90, início dos anos 2000, foram eles que criaram aquilo que para muitos consumidores tradicionais chineses, com mais alguma idade, aquilo que é o conceito de vinho para eles, e esse tipo de consumidores é difícil alterar a percepção que eles têm do vinho, porque está muito associado àqueles vinhos franceses, aqueles grandes vinhos de Bordeaux e tudo mais. E era muito difícil encontrar o teu tipo de vinhos que não fosse assim, mas eu acho que o mercado dos vinhos também é muito dinâmico. Acho que as tendências podem mudar rápido. Mesmo de 6 a 6 meses notas que há uma tendência nova a acontecer. Mas sem dúvida que o epicentro dos vinhos é o centro de Xangai. Tu falaste-me dos vinhos franceses, que no fundo os franceses iniciaram esse mercado de vinho, pelo menos do conceito de vinho que nós temos na China. E em termos do vinho português, é um vinho que neste momento já tem alguma posição no mercado chinês? É um vinho que tem potencial no mercado chinês? Como é que tu vês isso? Tem, mas eu vou dar uma resposta bastante concreta e fria, que também não estou a dizer que seja a certa, porque eu não trabalho na indústria há tanto tempo e todos os dias estou a aprender, mas geralmente os 3 fatores que costumam definir se um vinho aqui tem sucesso ou não: preço, obviamente, qualidade e a relação entre ambos. O vinho português, nesse aspecto, está muito bem posicionado no sentido em que geralmente tem um custo mais baixo do que outros países europeus, tem uma qualidade acima da média para aquele price range, para aquela fatia de mercado onde está a concorrer. Ou seja, o que torna que eu tenha uma relação qualidade muito boa. Mas, do meu ponto de vista, aquilo que eu estou a tentar fazer, já já existe uma grande competitividade no mercado chinês para importar e vender altas quantidades de vinho que seja barata, porque a garrafa é barata, ou seja, o consumidor está mais inclinado a gastar apenas, sei lá, 2, 3 euros por garrafa, falando em euros, do que estar a gastar 15 ou 20 numa garrafa que ele não sabe se vai ser bom ou não. Por isso já há muita gente, e em Portugal tem muitas adegas, as maiores adegas que cometeram esse erro de começar a exportar vinho em grandes quantidades por preço muito baixo. Se houver algum produtor de vinho que esteja a ouvir isto e queira exportar para a China, o que eu diria, o meu conselho é fazer alguma coisa diferente dos outros. Não cair nessa esparrela de tentar fazer algo que seja barato e em grandes quantidades só para sair para o mercado chinês, mas conseguirem fazer uma coisa que tem uma quantidade, não precisa ser muito grande, às vezes até só umas centenas ou milhares de garrafas funcionam, mas que tenha uma boa relação qualidade-preço e seja uma coisa diferente, que não seja algo aborrecido, como toda a gente tem. Acho que tem um grande potencial para poder. Os chineses também veem muito, naturalmente, o preço define a posição no mercado, não é? E acho que
especialmente, como tu dizes, nessa grande fatia de mercado que é o centro de Xangai, o poder de compra também é elevado, não é? Então as pessoas, existe muito essa questão de se eu gasto muito dinheiro num vinho, é um vinho bom, não é? Isso é... De mercados diferentes, porque eu acho que, ou seja, quando eu estou a falar disso, quando eu estou a falar de este conceito ideia do relação qualidade-preço, eu estou a apontar para o setor consumidores que eu estou mais focado, que são consumidores mais jovens, que têm uma ideia, uma concepção diferente do vinho. E se tu estás a preferir, ainda é a maior fatia de consumidores da China, mas são os consumidores que mais tradicionais, com mais idade, eles olham para os vinhos dessa forma. Porque o vinho inicialmente na China não era para ser bebida. Eu sei que isto é ridículo dizer. Era para ser oferecido, não é? O vinho era visto, ou seja, como uma coisa exótica. É como se alguém, sei lá, te oferecesse, sei lá, um bonsai, sei lá. Sim. E era uma coisa exótica. E a maneira como os chineses olhavam há 20 anos para o vinho era como um produto exótico do Ocidente. E que com um valor elevado e que tu podias oferecer a alguém e era sempre um presente, pronto, que, enfim, que te dava face, não é? Que te dava tentação, não é? E ainda muitos chineses olham para isso, eles pensam que um vinho caro é bom, mas não necessariamente, até porque o mercado dos vinhos aqui é muito mal regulamentado, o que permite que haja uma inflação de preços absurda, por isso é um terreno bastante pantanoso. Mas o tipo de clientes que eu quero não é esse tipo de clientes, e os tipos de clientes que eu estou a querer, o grupo de clientes no qual eu quero penetrar é precisamente as pessoas mais jovens que percebem de vinho, que têm um estilo de vida mais internacional, por isso também já estiveram a contato com vinho antes. E esses sim vão procurar algo que seja boa relação qualidade-preço e que seja especial. Se conseguires fazer essas duas coisas, por isso é que eles também se viram muito para o vinho natural, vinho orgânico, vinho biodinâmico. Olá. It's okay, keep going, Kari. Olá, Hugo. E bem-vindo. Obrigada por aceitares o convite para estar aqui hoje comigo. Olá. Espera um pouco. Podes fazer perguntas diretamente e depois apresento e digo online, não sei o quê, e obrigado. É que tu fazes muito bem, não é? Ok. 要开始吗？